O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os sofrimentos, e essa palavra é repugnante ao pronunciá-la e repugnante ao escutá-la. Talvez o que mais angustia, o que mais tira o sono, com o devido respeito aos sofrimentos físicos, são os sofrimentos da alma. E são tantos. A tristeza, a convicção de que a pessoa amada o abandonou, a sensação da traição, da rejeição. Poderíamos enumerar ad nauseam as categorias de sofrimento da alma. Mas existe uma categoria que nos identifica com o nosso Senhor Jesus Cristo, malgrado o seu sofrimento físico, que, diga-se de passagem, é absolutamente incomparável. Ninguém sofreu fisicamente como Jesus, mas também ninguém sofreu espiritualmente como nosso Senhor. Seja nos instantes que antecederam a sua morte, as 10 últimas horas, à medida em que se aproximava o seu suplício, mas já durante toda a sua vida pública. E esse sofrimento, que é o objeto das 4 leituras que nós acabamos de ouvir, é decorrente da perseguição. Perseguição pelo fato de Jesus ter sido fiel ao Pai. Evidentemente que, dentro desse sofrimento, precisamos tratar do nosso sofrimento. Quando somos perseguidos, explícita ou implicitamente, escancarada ou veladamente, pelo simples fato de sermos cristãos católicos, de pertencermos a Cristo,
de termos uma identidade católica. Na primeira leitura, nós temos um exemplo clássico de uma perseguição que foi movida contra o profeta. O contexto desta figura, que é de uma personalidade ímpar do Antigo Testamento, um homem tímido, fechado, recluso, extremamente sensível à mínima cara feia, à mínima palavra de reprovação, de censura. Jeremias, quem lê os 2 livros que ele escreveu, o livro do profeta Jeremias e as Lamentações de Jeremias, que constituem um livro à parte, Lamentações que ele escreveu depois de ter contemplado a ruína de Jerusalém, a destruição do reino de Judá da parte de Nabucodonosor, no ano 586, contempla um homem muito reservado, uma pessoa que foi chamada por Deus sem delongas. Eu escolhi você, você vai ser o meu mensageiro, vá anunciar aquilo que eu vou colocar nos seus lábios. E qual foi a missão que Jeremias recebeu? De advertir o povo: vocês estão ofendendo a Deus. Se não se arrependerem, o castigo vai bater a porta de Israel. Se vocês não se voltarem para o Senhor, se vocês continuarem a desobedecer às cláusulas da aliança, Deus será impiedoso com vocês. Como se não bastasse, outra parte do seu ministério é exatamente na corte. Jeremias vai de igual para igual dialogar com o rei. Jeremias vai chamá-lo de desobediente, de idólatra, de infiel, e ele será uma das causas do sofrimento do povo. Contrariamente aos falsos profetas que vendem ilusões, que dizem para o povo e para o rei sobretudo, até porque ele é pago para isso, diz aquilo que eles querem ouvir, vendem ilusões, dizem quimeras. O profeta Jeremias não. Ele anuncia o terror, ele anuncia a desgraça como castigo, como punição para o povo e para o seu líder pela sua desobediência. Evidentemente que uma pessoa dessa estilo vai angariar, com o decorrer do tempo, muitos desafetos, muitos inimigos e mais, pessoas que eram próximas a ele. Vocês podem então imaginar quanto sofrimento carregou nos seus ombros o profeta Jeremias. Ele era insultado descaradamente. As ameaças eram feitas perante ele, palavrões, impropérios, alguns dos quais ele deixa entrever na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Acompanhemos esse texto dramático, redigido num momento existencial extremamente desfavorável. Dizia quem lê o capítulo 20 que Jeremias está na iminência de abandonar tudo, não aguenta a pressão, está sendo censurado, criticado, perseguido, ameaçado até pelas pessoas que lhes eram próximas. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Jeremias tem a consciência de que é reto, de que não fez nada para merecer a acusação das pessoas, mas ele está diante de pessoas capazes de tudo, diríamos, até de forjar uma atitude que ele nunca fez, até de levantar uma calúnia, dizendo, colocando nos seus lábios o que ele nunca disse. E como é terrível saber que mexemos num vespeiro ou colocamos a mão numa cova de serpentes, que estão extremamente agitadas, incomodadas, capazes de fazer tudo
para desmoralizar, para rebaixar, para ridicularizar, e se for o caso, para chegar às vias de fato, ou seja, violência mesmo. Talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Quem já passou por essa sensação? Quem experimentou esse momento existencial terrível? A sensação de estar sendo seguido, de ser sobressaltado a qualquer momento, de alguém, seja dirigindo um carro, ou na primeira esquina aparecer com uma arma, para lhe fazer uma desgraça. Pode mais ou menos ter uma longínqua noção do grande sofrimento do profeta. Se por um lado tudo isso o atormenta, outra realidade o conforta, e ela é descrita no versículo 11: o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. No coração do profeta não há espaço para a traição, para abandonar o Senhor que o chamou. É uma consciência muito forte. Dê uma olhada na numeração dessa leitura. É Jeremias capítulo 20, versículos de 10 a 13. No versículo 7, que não está nessa primeira leitura, nós temos uma frase fantástica. Parece que eu já citei aqui em outras ocasiões. É uma frase que descreve que aquilo que Deus provocou dele é algo tão profundo que ele descreve em categorias sexuais. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tu te revelaste mais forte e obtiveste a vitória. Eu não resisti. O profeta foi antes de tudo seduzido por Deus. Aquele que o chamou é o Senhor. A missão foi dada pelo Altíssimo. É dura, é amarga, mas é algo que não pode ser ignorado, há de ser cumprido. O preço é alto, mas é a consequência da minha fidelidade a Deus. Outro profeta, o profeta Ezequiel, utilizando uma imagem que vai ser retomada no livro do Apocalipse de São João, precisamente no capítulo 11 e também no capítulo 10, diz: toma esse livro, come, devora. É linguagem figurada, evidentemente. Quando você comer, vai ter um sabor doce. Depois que você digerir, vai ter um sabor amargo. E o profeta comeu. Entenda-se, o profeta assimilou o livro, impregnou a mensagem do Senhor. Essa agora é minha mensagem, esse é o meu projeto, essa é a minha missão. Doce porque procede de Deus, e Deus só tem desígnios de paz, de salvação para os homens. É doce nesse sentido, mas amarga porque tem um preço. Vai ser dirigida a homens dóceis e indóceis, a pessoas capazes de se converter e pessoas recalcitrantes, e essas não vão deixar por menos. Elas vão reagir, elas vão se opor, elas vão colocar obstáculos, elas vão partir para o ataque. É nesse sentido que a palavra tem um sabor amargo. Pois bem, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Ó Senhor dos Exércitos, assim é a peroração da primeira leitura de hoje, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, porque eu te declarei a minha causa. O profeta só tem duas alternativas: ou permanecer fiel ao Senhor até o fim, custe o que custar, doa o que doer, ou então trair o Senhor. Ao longo da história da igreja, nós tivemos nas perseguições, sobretudo, pense-se nos primeiros séculos da igreja, quando os cristãos viviam proscritos, eram perseguidos, não tinham o direito de exercitar a sua fé publicamente. Muitos traíram a fé, muitos rejeitaram Jesus Cristo, traíram suas convicções religiosas cristãs católicas,
e sacrificaram aos deuses romanos. A admissão desses se tornou uma penitência tremenda. Depois que eles se arrependiam, eles precisavam, para serem readmitidos à igreja, fazer longos anos de penitência. Na hora do ofertório, na celebração da missa, eles saíam, se penitenciavam durante anos, e só depois de comprovado o arrependimento é que podiam receber o sacramento da penitência, a absolvição dos pecados, para poder participar da segunda parte da missa, que é a liturgia eucarística, e entrar na fila da comunhão. A igreja dos primeiros séculos era extremamente exigente com relação à readmissão dos traidores, dos que defeccionaram a fé nas perseguições. Pois bem, amados, de Jeremias e dos demais profetas perseguidos, pulemos para os dias atuais. Parece-me que em muitos lugares do mundo a igreja continua o seu suplício, o seu tormento, atualizando o que São Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24: completo em minha carne aquilo que falta a paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Não são poucos os lugares do mundo em que os nossos irmãos cristãos católicos padecem terrivelmente pelo simples fato de serem católicos. A título de ilustração, sabiam vocês que em determinados países de maioria muçulmana, e particularmente os de ditadura muçulmana, o muçulmano que se converte ao cristianismo, ele pode morrer? Sim, é verdade. A construção de igrejas nesses países é absolutamente proibida. Testemunhar a fé é absolutamente proibido. E em determinados países, alguns dos quais na África, basta uma denúncia da parte dos integrantes da religião, da maioria da religião do Estado. Esses cristãos estão atentando contra a segurança nacional e são presos e sumariamente executados. Ali os direitos humanos não são respeitados. E os cristãos, bem, parece-me que a mídia possibilita isso para todos nós. Nem todas as mídias, porém, divulgam isso. Igrejas saqueadas, as casas dos cristãos católicos invadidas, presos, executados. Esse é o tormento da igreja nos dias atuais. Mas há outra perseguição, há outros obstáculos nos países ditos democráticos. Essa perseguição é mais sutil, é mais astuciosa, é mais habilidosa, não é tão escancarada, é na surdina, no sentido de varrer, de banir os valores cristãos que forjaram aquela sociedade, aquele país, aquela região, a descristianização do mundo, fenômeno já escancarado na Europa com drásticas consequências e em algo, lamentavelmente, em vários países da América Latina e do Caribe, para tirar da sua legislação os valores que são, antes de tudo, humanos, éticos, que forjaram vários países do nosso continente. E as dificuldades que a igreja vem enfrentando, até interpostas, do ponto de vista institucional e legal, para desempenhar a sua missão, o seu apostolado, é um fenômeno absolutamente triste, é uma realidade que faz doer o nosso coração, já profetizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas fica uma pergunta: qual é a causa do ódio do mundo contra a igreja, contra Jesus Cristo? Onde está a explicação para isso? Haverá um dia a incompatibilidade ou compatibilidade entre fé cristã e pensamento do mundo? A primeira parte da resposta já está na segunda leitura que nós acabamos de ouvir. Parece-me que não demos uma olhada na segunda leitura de hoje e vejamos o porquê do ódio do mundo contra a igreja, contra os cristãos. O pecado entrou no mundo
por um só homem, através do pecado entrou a morte. O pecado entrou no mundo. Depois que os nossos pais desobedeceram a Deus, introduziu-se no coração do homem e na convivência humana essa realidade tremenda, o pecado. Em 4 passagens do Evangelho segundo João, curiosamente, só no Evangelho segundo João, nós temos 4 afirmações de nosso Senhor Jesus Cristo acerca dessa realidade que fustigou o coração do profeta Jeremias, o coração de todos os profetas, do próprio Jesus Cristo e da igreja que continua no tempo e no espaço a obra do Senhor. É fácil de gravar. 3, 7, 15 e 17 são os números dos capítulos onde encontramos versículos reveladores de nosso Senhor Jesus Cristo acerca do ódio do mundo. Só no Evangelho segundo João temos Jesus falando do ódio do mundo contra a igreja, contra ele, contra todos nós por pertencermos a ele. Vamos ao primeiro texto, João capítulo 3, versículo 20. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Nesse sentido, é muito interessante contemplar o hábito de um morcego. O morcego se sente muito bem no escuro. É um ser praticamente cego. E para compensar a deficiência da visão, Deus Todo-Poderoso aguçou a sua audição. E ele grita, e o eco do seu grito, que bate nos objetos, nas coisas, dos seres, volta rapidamente por ondas ao seu ouvido, e ele se guia por essas ondas. Ele tem a sensação de proximidade ou de distância das coisas e das pessoas. Pois bem, onde os morcegos dormem, em lugares escuros, ali onde os morcegos estão dormindo, se acende uma luz, o que acontece? Eles ficam profundamente incomodados e começam a gritar e saem dali, porque a luz os incomoda. Aqui está a primeira parte da resposta. Por que o mundo odeia a igreja? Por que determinados sites na internet destilam tanta raiva, tanta mediocridade, tanto insulto, tanta calúnia, tanta mentira contra a igreja, para que as suas obras não sejam reprovadas? O que está por detrás disso? A primeira explicação está aqui, mas há uma segunda explicação. João capítulo 7, versículo 7, ainda do Evangelho segundo João: o mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele que as suas obras são más. Há determinada parte do mundo que se irrita profundamente quando a igreja diz: isso ofende a Deus, isso é pecado, isso é contra a natureza, isso ofende a nosso Senhor. Aí vem a reação tremenda, mas com toda a fúria, com toda a raiva, com toda a impiedade. O mundo não quer que se diga: isso é mal, isso é pecado, isso ofende a Deus. Terceira explicação dos lábios de Jesus, João capítulo 15, de 18 a 19. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como porém não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Vou dizer alguns exemplos. Aí o santinho: esse não fuma, esse não bebe. Está aí você, o metido ao tal, que não trai a esposa, que não pratica o que praticamos, que não tem os nossos hábitos, que quer ser diferente dos outros. Algum homem aqui presente já foi taxado de parada de igreja? Alguma mulher aqui presente já foi taxada de pulga de batina de padre? Para não citarmos outros adjetivos, outras ironias, outros deboches, outros disparates. João capítulo
14 a 16. Outra afirmação de nosso Senhor, luminosa: dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Impressionante como as palavras de Jesus são atuais. Amados, não esperemos o aplauso das pessoas, daquelas que não dão a mínima para a igreja, o desejo de sermos reconhecidos por elas, que pode levar o cristão a concluir que é preciso não ser radical, no sentido positivo da palavra. Radical vem de radix, raiz, em latim, radix. Raiz significa aquela parte da planta que precisa estar bem alicerçada no chão para dar sustentação à planta, caso contrário ela cai. Se não formos radicais, se não tivermos raízes, se não tivermos princípios, se não alicerçarmos a nossa conduta na palavra de Jesus, não teremos sustância, não nos sustentaremos. Mateus capítulo 10, versículo 25, também palavra de nosso Senhor. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Se Jesus foi insultado, porque a igreja não haveria de ser, porque o Papa não haveria de ser, porque os católicos não haveriam de ser. Todavia, São Paulo, apóstolo, tem uma consciência profunda diante dessa hostilidade dos homens. E aqui está a beleza de ser cristão. Ele é, antes de tudo, convicto. O convicto é aquele que não é vencido por ninguém. Convicto vem de victor, victoris, vitória. O convicto não perde para ninguém, não abre mão das suas convicções. Gálatas capítulo 1, versículo 10. É porventura o favor dos homens que eu procuro, ou o de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Reparem que convicção bonita. Amados, os apóstolos certa feita foram presos e levados diante das autoridades. Pedro e João responderam: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Eles foram instados, ameaçados, intimidados para não pregar o nome de Jesus. Nos primeiros séculos da igreja, sobretudo na era apostólica, as aflições eram muitas, as perseguições eram tremendas, e os nossos antepassados não abdicaram da fé. Atentos, se nós vivemos num regime democrático, se nós vivemos num país em que a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento é garantida, diz a Constituição, é garantida a livre manifestação do pensamento, evitando-se o anonimato. Parece que está escrito mais ou menos assim na Constituição. Mas há muitas adversidades que, se não são legais, se interpõem, se apresentam para nós, transfiguradas, às vezes mascaradas, na pessoa do patrão, do colega de trabalho, da esposa, do irmão, do cunhado, da cunhada, os deboches, as ironias, os ataques. O cristão não quer brigar com ninguém. O cristão não parte para o ataque. O cristão lembra-se sempre nas adversidades, nas perseguições, das palavras da primeira carta de São Pedro, capítulo 2, de 21 a 23. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos um exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, não se achou falsidade na sua boca. Ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Palavras indicativas
que nos ajudam a refletir e a concluir como eu devo me relacionar com determinadas pessoas, que não perdem a oportunidade para atacar, para agredir, para debochar da minha fé e das minhas convicções. O salmo responsorial que acabamos de cantar nos apresenta também um elemento de como reagir sem faltar com a caridade diante dessas pessoas. Por vossa causa é que eu sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como um estrangeiro para os filhos de minha mãe. Senhor, atende a prece dos seus pobres. Para vós elevo minha oração. Salvai-me pela vossa salvação que nunca falha. Suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. O cristão volta-se para Deus. A Ele recorre. Busca dele a sua força. Suplica o seu amparo. Entrega-se à sua proteção. Quando Jesus foi atacado, já repeti esse texto porque gosto muito de citá-lo. Parece-me que no domingo passado eu não estava aqui, foi em Campinas, São Paulo, refletindo sobre uma atitude de nosso Senhor Jesus Cristo. Permitam-me citar o Evangelho do domingo passado: se alguém te ferir a face direita, oferece a esquerda. Como explicar isto? Como o nosso Senhor Jesus Cristo agiu cumprindo essa mesma palavra que Ele nos disse? Ele explicou quando levou um tapa de um soldado, no capítulo 18 do Evangelho segundo João. Ele se voltou para o soldado e disse: se eu errei, mostre-me o erro. Mas se eu não errei, por que é que você me bate? Isso significa oferecer a outra face. Se eu errei, mostre-me o erro. Jesus foi educado, foi polido, questionou a injustiça, questionou o absurdo daquela atitude. Mas se eu não errei, por que é que você me bate? Isso é oferecer a outra face. Todo ser humano tem duas faces, uma monstruosa e uma doce. Uma é um vulcão adormecido, que pode explodir a qualquer momento. É o instinto animalesco, é a falta de educação, é a grosseria, é a perversidade, é a animosidade grosseira, estúpida, violenta, destemperada. Essa é uma face. A outra face é o oposto. Você me agride e eu respondo à altura. Por que é que você me bate? Ou seja, eu não concordo com o que você está fazendo. Amados, parece que determinadas pessoas só pararão de debochar da nossa fé, de dizer charada, pilhéria contra a nossa religião na nossa frente, no dia em que nós reagimos. Vem cá, fulano, eu já ataquei a tua religião, eu já te ofendi, eu já te desprezei ou ridicularizei pelo simples fato de tu não teres religião, ou de tu teres mudado de religião, ou por tu teres agora, ou já estás professando determinado credo ou convicção. Não. Então façamos um trato. A partir de hoje, tu não falas mais na minha frente da minha religião. Caso contrário, cortamos relações. Não quero mais conversa contigo. Tu deves respeitar aquilo que eu considero sagrado, aquilo que é valoroso para mim. Cheguemos a esse acordo. É preciso às vezes levantar a voz com determinadas pessoas. É preciso às vezes dizer: você está indo longe demais. Isso se aplica aos alunos, a determinados professores de meia pataca, que ultrapassam o seu mistério e se aproveitam do ofício que exercem para criticar a religião. Quando a crítica é construtiva e fundamentada em dados históricos, ela deve ser acatada. Mas a animosidade, a mentira, a calúnia, o desconhecimento acerca da nossa igreja, acerca da nossa fé, ninguém na face da terra tem o direito de debochar, de violar, de vilipendiar, de desrespeitar as convicções dos
escarnecer, ridicularizar a fé dos outros, isso dá cadeia. Isso é um delito, isso é um crime. Vilipendiar sinais, lugares sagrados, desrespeitar, zombar, debochar das convicções dos outros. Se nós devemos respeitar as convicções dos outros, também devemos exigir que os outros respeitem as nossas convicções. Senhores católicos, vós que estáis acompanhando pela internet, porque eu sei que esse vídeo vai ser colocado na internet, lembrai-vos da atitude de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu errei, mostre o erro. Mas se eu não errei, por que é que você me bate? Amados, nosso Senhor Jesus Cristo, insultado, não revidou com os mesmos expedientes, mas os perdoou. Não reagiu covardemente, mas sempre na fidelidade ao Pai. Não tenhais medo dos homens. Não devemos ter medo das pessoas, ainda que elas venham com 3 quentes e 2 fermentos, com 5 pedras nas mãos, dispostas a atacar de forma assintosa, debochar, ridicularizar as nossas convicções. Religião se discute desde que as duas partes sejam civilizadas, desde que as duas partes queiram de fato crescer no conhecimento da verdade que para nós cristãos é Cristo Jesus. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aqui eu quero parar um pouco e refletir. O máximo que os nossos adversários podem fazer, não os consideramos adversários, mas infelizmente muitos consideram-se inimigos declarados, adversários escancarados da igreja, outros escondidos, camuflados. E ao longo da história da igreja temos tantos exemplos de instituições até camufladas, organizadas para destruir, para implodir, para desmerecer, para desacreditar a igreja. Pois bem, não tenhais medo. Eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Adivinhe, quem é o único que pode matar a nossa alma? Somos nós. Matar a alma significa levá-la à desobediência a Deus. Nesse contexto de traição, nessa hora, eu me envergonho de dizer que sou cristão. Naquele grupo de pessoas que está discutindo, esse grupo está discutindo algo e eu me calo. Estou ouvindo uma mentira, sei que aquilo não é verdade, posso reagir, mas sinto vergonha porque estou em minoria, porque sou eu sozinho, porque se eu falar vão me criticar, porque isso. Nosso Senhor está olhando, nosso Senhor está acompanhando, nosso Senhor vai exigir contas da nossa conduta, do nosso silêncio covarde, ou da nossa palavra medrosa, ou então da nossa atitude coerente com a fé que nós professamos. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Ou seja, tudo o que acontece no mundo, cada ato nosso, Deus se interessa por eles. Deus acompanha a nossa conduta, está atento ao nosso comportamento, à nossa performance, à maneira como nos saímos ou como nós nos omitimos em determinadas situações em que a nossa fé exige que levantemos a voz, que digamos alto lá, a coisa não é assim. Eu quero falar. Há situações em que não temos oportunidade de falar, em que não nos deixam falar, mas há ocasiões em que podemos falar, em que devemos falar, que devemos nos impor, e devemos dar o nosso parecer, o nosso testemunho, a nossa tarefa em determinadas situações. Deus espera de nós, mesmo que isso venha a nos custar algo que nos desagrade. Todavia, cristianismo não é para que eu me agrade, mas para agradar a Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E conclui nosso Senhor com essas palavras duríssimas, essa ameaça do Evangelho que acabamos de ouvir. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele.
diante do meu Pai que está nos céus. É uma promessa confortadora. Naquele dia, diante daquela pessoa ou naquela reunião, você me representou. Você deu o seu parecer, que não foi seu. A formação que você recebeu, os princípios que você considerava fundamentais, você deu a conhecer aos demais. Naquela reunião, naquela dificuldade, você interveio. Você não se calou, você não foi um boi mudo. Você não foi com boca de siri, sempre calado, acovardado, com medo de perder tal benesse, tal privilégio, tal benefício, tal dinheiro, tal possibilidade de crescer, ou disso ou daquilo outro. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. São tantas as possibilidades de traição. É o político cristão que, diante de um projeto que fere a dignidade do ser humano, vota como partido. Esse cristão não pode comungar. Um político que defende o aborto, eu lhes pergunto, pode receber a Eucaristia? Um homem público que defende descaradamente aquilo que fere a lei de Deus e se considera católico, pode receber a Eucaristia? A igreja tem uma posição muito clara: não pode receber a Eucaristia. Há documentos da igreja bem claros nesse sentido. Amados, quantas dificuldades a igreja tem nos dias atuais. Todavia, mesmo nas dificuldades, ela é chamada a ser fiel ao seu Senhor, mesmo com o risco de ser perseguida, mesmo com o risco de ser criticada, de ser caluniada. Amados, rezemos por todos os membros da igreja, pelo Santo Padre, Papa, pelos bispos em comunhão com ele, pelos sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas, particularmente aqueles nossos irmãos e irmãs que foram colocados por Deus naqueles lugares, naquelas instituições, naquelas profissões, chamados a dar o seu autêntico testemunho de cristãos, que eles não tenham medo, a sua força seja o Senhor, que eles tenham essa convicção do profeta Jeremias, da primeira leitura de hoje: o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Os cristãos não querem guerrear com ninguém, querem apenas o direito de ter a sua fé respeitada e o dever de cristãos de serem fiéis a Jesus Cristo, o seu Senhor e o seu Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.